Oi, pessoal que tá chegando. Oiê, Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Deixa eu Tá ver se ouvindo bem, estou. Ingrid? Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Sim. sim, Deixa eu ajeitar aqui. Acho que tá bom. Na real tava. Deixa eu ver. Ah, agora sim. O enquadramento tá bom. Acho que a gente pode esperar o pessoal entrar ainda. Acho que tem gente entrando aí uns minutinhos antes. Sim. aham, E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? tudo certo, tudo tranquilo. Eles vão avisar que se der muito barulho nessa live é porque tá tendo jogo aqui Uhum. na frente, viu? Jogo da várzea. É, jogo de futebol. Ah, sério? Ali na comunidade Santa Lúcia, ali no campo? Aham, no E vocês campinho. ouvem tudo? Sim, a gente enxerga tudo daqui da janela. É, Sério? privilegiado. E, Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom, se vocês querem assistir, vocês estão de plateia, né? Vocês estão de Exatamente. arquibancada no negócio quase. bem interessante, os jogos. Deixa eu ver, acho que tem mais gente chegando aí. Deixa eu ver, vocês estão me ouvindo bem, né? Vocês falaram. Qualquer coisa, vocês me avisem. Sim. Eu tô. Vocês Sim, fazem, vocês fazem sem fone normalmente? Acho que a última vez eu fiz com fone, hoje eu tô sem, vamos ver como é que. Fazia tempo que eu não fazia, na verdade. porque a gente tá em dois, né? Tá. Geralmente a gente faz com fone também, mas como a gente tá em dois, a gente vai fazer sem. Faz uma cara que eu não faço live, na real, tipo, eu fui abrir agora, eu nem lembrava direito. Quando eu vi, já apareceu assim, você está ao vivo. Né? O negócio, o cara faz, fica 2 dias sem usar e já esquece, né? É mais ou menos Aham, isso. não, Ele aparece o tempo. Não aparece o tempo pra mim, aparece só pra só ele. pra ele. Tá. Eu acho que a gente pode ir começando, gente. O pessoal vai entrando aí. Acho que hoje é Não, sábado, tranquilo. né? Então, Aham, acho que a gente pode começar se apresentando. Acho que eu posso começar aí pode ser. pelo DA. Vai Não lá. sei se. A maioria, acho que quem tiver aqui provavelmente já me conhece do DA. Eu já participei de outra live. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Baltazar. Eu faço parte da gestão Vozes, que é o atual DA de psicologia. Tô aqui na minha segunda live, a primeira foi no começo do ano. E acho que vocês podem se apresentar, então. Vai lá. Eu? Tá. Aham. Bom, então, boa tarde aí, gente. Eu sou a Natália. Sou psicóloga clínica, me formei pela FSG, perdi a noção de tempo. No começo do ano passado, atualmente estou trabalhando só na clínica particular, então com atendimento para adultos, começando a atender casais agora. Trabalho com a TCC e a terapia de esquema, e acho que é isso aí. É Não isso. sei. É importante dizer, né, que quando eu estava na FSG, eu trabalhei por 6 meses lá com a Proficácia, no núcleo de profissões. Então, foi lá que eu aprendi muito sobre, enfim, manejo de tempo, todas essas coisas, né? Por isso que acabei me interessando. E, bom, senão eu vou ficar me enrolando demais. Tá. Meu nome é Rodrigo, sou professor de física. Eu me formei pela UX, no final do ano passado. Eu colei grau nesse ano, no início desse ano. Ah, eu trabalhei, enquanto eu estava na UX, né? Eu trabalhei com aprendizagem ativa no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. Então, depois que eu saí da graduação, eu continuei pesquisando esse tema. Então, é um tema que eu me interesso muito. E aprendizagem ativa é basicamente um novo tipo de aprendizagem, novo não, né? Porque ele é bastante velho, mas a gente não usa ele, né? Mas onde a gente tenta fazer com que o aluno esteja ativo cognitivamente, né? Então, diferente da onde a gente ia para as aulas, onde a gente só copiava e depois reproduzia o que o professor passava para a gente no quadro, novas estratégias e métodos para que a gente tenha um aluno mais com novas
atividades cognitivas em sala de aula, certo? Eu acho que é esse, basicamente, o meu trabalho. E dentro da Praticar, a minha função é trazer esses elementos de aprendizagem ativa para dentro do nosso conteúdo, né? Então, para dentro dos nossos cursos, para dentro do nosso conteúdo que a gente posta na internet também, né? Para o que a gente traz para o nosso público. Eu acho que é isso. Quer falar um pouco do que tu faz dentro da Praticar? Tá. Bom, eu cuido do Instagram, faço as artes, eu faço os stories. ah, Ela faz tudo, tá? Ela faz tudo menos o que eu falei agora. eu sei fazer tudo menos aquilo que eu não sei fazer. Tá. Basicamente, cuido bastante da parte que tem a ver com psicologia, né, na página, enfim, por motivos óbvios. E não sei, eu acho que é legal a gente falar, mesmo que talvez o pessoal aí não saiba, né, que tem bastante gente que não conhece a gente, né? Mas a gente namora, Somos um casal. somos um casal há 10 anos e a gente estuda junto desde o pré. Então a gente está bem acostumado a estudar junto, né? Uhum. Então por isso também que a gente gosta bastante de falar sobre isso e tem maior facilidade em discutir isso aqui em casa. Uhum. E a Praticar também, para quem ainda não conhece, a gente trabalha na Praticar com gestão de tempo, organização, planejamento e todas as coisas que estão ali na periferia disso, né? Ao redor disso, né? A gente pode falar mais sobre isso? Sim. Quando a gente criou a Praticar, na verdade, a gente tinha só uma demanda de criar um curso de gestão de tempo, né? A gente ia fazer só um cursinho de gestão de tempo, e aí a gente começou a pesquisar na internet e a gente viu que tinha uma demanda muito maior, porque os cursos de gestão de tempo não levavam em consideração nada do que era importante, né? Tipo, o Quer falar um pouco? contexto de vida das pessoas, assim, sei lá, vai estudar depois de chegar em casa e trabalhar, não sei o quê. Ninguém considerava que o cara passava 5 horas na condução, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Coisas irreais, né? Coisa Eles cobravam muito das pessoas que não tinham muito para oferecer, né? Então a gente quis trazer para dentro da internet uma coisa mais leve dentro do planejamento e da gestão de tempo e que pudesse ajudar realmente as pessoas, né? Isso. Eu acho que é isso. E a gente não trabalha muito com regras, né? Exatamente. Isso Sim. também. Uma coisa mais, digamos, planejada para cada pessoa, né? Uma coisa mais específica. Uhum. Uhum. Falei, Vivi, a gente fala demais. Se tu deixar, a Olha, gente vai vocês podem ir falando. falando. Na real, é que eu ia pedir mesmo para vocês falarem sobre a Praticar, sobre como que começou, sobre o que vocês fazem, né? Acho que tem um público aqui que já segue vocês no DA, mas para outros que não seguem, para, né, como é que funciona, se vocês pudessem falar um pouco do que vocês oferecem, né? Ali, eu sei que vocês têm um curso, né? E eu vi outro dia que vocês estão para lançar também aquelas planilhas, eu vi que eu achei bem interessante, que vocês postaram também. E, na verdade, sobre isso que tu comentou, né? Sobre onde veio essa questão, vocês falaram que começaram sobre a questão da gestão do tempo e tal, e eu até me lembro de quando a gente falou sobre essa live, né, e eu cheguei para vocês com a ideia de fazer mais sobre os métodos de estudo. E aí a gente conversando, falaram, não, a gente pode fazer também sobre a gestão do tempo, talvez até mais sobre isso, né, e de fato, acho que até é um assunto muito pouco falado, e é muito isso aí do que tu falou, Nath, é meio, né, vai lá, como é que tu gera tempo? Bom, tu faz tuas coisas e quando sobrar o teu tempo lá no final do dia, tu vai estudar e é meio isso, né? E aí quando vê, tu tá, tipo, enlouquecendo, assim, com tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar, não sabe por onde começar, né? Então, se vocês puderem falar um pouco sobre, começar de repente falando sobre o que vocês fazem aí, sobre os cursos, e depois acho que a gente pode falar já sobre a gestão do tempo. Sim. Tá. Bom, o que a gente já tem lançado agora é a consultoria, né? Que a consultoria ela é pensada em 3 encontros. Então, a gente senta com a pessoa, vê qual é a demanda dela em relação à organização do tempo dela e das pendências e tudo mais. E aí, por ser uma coisa mais personalizada, a gente entra assim, em questões de planejamento de vida mesmo, é uma coisa mais aprofundada.
E aí, a partir desses 3 encontros, a gente vai traçar um plano de longo prazo, vai ensinar a pessoa a fazer a organização rotineira, entender como que ela funciona, né? Como que esta pessoa funciona, porque o planejamento ele é diferente para cada um, a gestão do tempo também é diferente. E ensinar a utilizar ferramentas, embora as ferramentas não sejam o mais importante, né? O mais importante é o processo de autoconhecimento que tem ali dentro, né? A pessoa entender mesmo assim por que que ela procrastina, isso eu acho que é o mais, assim, é o mais importante, o mais interessante dentro da consultoria, porque a procrastinação pode vir de muitas coisas, ela não é só preguiça, geralmente ela não é. E aí a gente entrega essas ferramentas para a pessoa, a gente elabora as ferramentas personalizadas do jeito que a pessoa precisar, né? E é um processo que dura em torno de uns 3 meses, porque o último encontro ele é um pouco mais demorado. A gente tem mais informações ali no feed, né, sobre a consultoria, mas posso falar um pouquinho melhor depois. A gente está para lançar agora um produto que a gente chama de pack de planejamento, que foi algo que a gente pensou para o pessoal preencher no computador ou imprimir, preencher, né, todo coloridinho. Então tem planejamento semestral, anual, semanal, planner da semana, tabela financeira que calcula tudo sozinha. Olha que agulha. Tem não sei, tem 17 ferramentas, às vezes até esqueço tudo que a gente botou. E aí vem junto um mini cursinho para a pessoa entender como é que ela usa aquilo. E o curso de gestão de tempo em si, que é um curso mais denso, a gente ainda está editando os vídeos, né? Justamente porque a gente resolveu priorizar a alavancada minha no consultório e do Rodrigo no estado, enfim, dando aula, né? Então as coisas da praticar acabaram ficando um pouco em segundo plano. Mas tá aí para ser lançado também. O PEC sai ainda esse ano para o pessoal conseguir planejar 2022, né? Pelo amor de Deus. Vai sair em breve. É. Sim, na verdade, eu vi as fotos que vocês colocaram desse pack e me chamou muito a atenção, porque eu não coloco, Gabriel mesmo assim, eu não uso tão organizado, mas eu penso às vezes em como organizar. Eu vi aquilo ali que vocês foi, eu acho que é bem por aí mesmo, assim, porque algumas coisas eu coloco assim, questão, por exemplo, de finanças, eu faço uma organização, mas é uma coisa que eu entendo, então para mim funciona, né? Mas eu sei que às vezes antes de eu fazer, chegou um momento lá que eu falei, tá, o que que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me organizar? De tudo, assim, né? E aí, eu acho que a solução que eu tive foi começar a escrever, botar no papel e começar a criar. No bloco eu fiz um bloco de notas mesmo que eu queria entender como é que é, sabe? Tipo, tá, eu vou me organizar do jeito que eu me entendo. E eu comecei a anotar lá a questão de finanças, de horários, de trabalhos, de coisas que eu quero ler, o que eu tenho que fazer no dia. Eu acho que é um pouco por isso quando vocês dizem que é uma coisa também que não tem uma receita, que vai do contexto de cada um e de como cada um funciona, né? Se vocês puderem um pouco falar sobre isso. Eu acho que é exatamente onde a gente entra agora, né? Na questão das ferramentas de organização, né? Porque, primeiro, o que é sempre importante ressaltar? A gestão do tempo em si é uma coisa que não existe, porque o tempo a gente não pega na mão, a gente não faz nada com ele, né? Então, o que a gente vai fazer é decidir como a gente vai utilizar esse tempo, né? Então, primeiramente, ferramenta ideal, aquela coisa, ai, será que eu uso agenda? Será que eu uso planner? Será que eu uso a agenda do Google? Será que eu não sei o quê? Cara, eu não sei o que tu vai fazer da tua vida. Se tu quiser escrever na mão com uma caneta, fica à vontade, né? O mais importante é anotar, né? A gente não tem regras, mas tem coisas que são princípios. Um princípio, com certeza, é ter as coisas anotadas, né? A gente não pode confiar na nossa capacidade de lembrar de tudo, porque senão a gente vai ter muita coisa para lembrar. E aí, uma hora, né? O cérebro não acompanha, sem falar na ansiedade que isso gera, né? Então, assim, por exemplo, o pessoal da clínica que eu atendo que tem ansiedade generalizada, começar a anotar as coisas já tem uma redução de sintomas, assim, ó, sensacional, né? Porque você evita aquela coisa, assim, de acordar de madrugada pensando que tem tal coisa para resolver no dia seguinte. Então, o mais importante em questão de organização e gestão do tempo é anotar as coisas. Então, você vai passar a anotar o que você tem para fazer. Tipo como o Gabriel falou, né?
Ah, eu comecei a anotar o que eu tinha para fazer no dia, os prazos, essas coisas. É justamente isso. Comece a anotar. Agora, ferramenta, se você vai usar agenda, planner, bloco, aí depende da demanda, depende da complexidade do planejamento que a pessoa vai precisar e vai querer, porque tem gente que quer ter planner porque planner é bonito, mas não tem necessidade, cara. Planner, assim, você gasta muito tempo para preencher ele. E às vezes você não precisa, você não vai fazer nada com aquilo, né? Então, a escolha da ferramenta é algo mais cuidadoso, assim, depois que a pessoa já domina todo o processo de organização. Primeiro de tudo é, sei lá, anda com uma folhinha, anda com um bloco de notas, anda com um caderninho desses de capa fina, assim, capa mole, para anotar as coisas. E criar o hábito de conferir isso constantemente, todos os dias e em determinados turnos ou horários do dia. Isso é o principal. E é o mais difícil, porque a gente esquece, né? A gente Uhum. esquece de conferir a ferramenta ao longo do dia. Então, às vezes você vai chegar no final do dia e ver que não fez coisas que tinha para fazer, porque simplesmente não abriu o bloco de notas, não abriu o caderno. Uma coisa muito besta, né? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo vai contar com a tua cabeça pior ainda, né? Porque a gente não vai lembrar, Uhum. não lembra. E aí, então, os dois princípios são esses, anotar e monitorar. O que que seria o ideal? Óbvio, né? Você anota todo dia o que que você tem para fazer. Você planeja a sua semana, obviamente, para ter uma noção assim ampla de como a semana vai ocorrer. E aí vai distribuindo as coisas ao longo dos dias, conforme os compromissos, para estar um pouco mais orientado, saber quando que você tem um tempo livre. E aí isso é outra coisa muito importante, ter tempo livre no cronograma. Porque se tiver um imprevisto, não vai ter o que fazer, né? Não adianta ficar encaixando coisas no cronograma, né? O cronograma ele tem que ser o mais flexível possível. E para quem trabalha CLT, assim, umas coisas mais, né, empregos mais Rígidos. rígidos, um horário mais rígido, mais ainda. Então, você tem que ter, assim, você tem o seu horário, você coloca algumas coisas antes e depois, nos intervalos, não sei. Mas tem que tomar cuidado para não lotar essa agenda. E já que a gente está entre colegas aí da psicologia, pessoal, não fiquem se enfiando em tudo que é grupo no meio da faculdade, sabe? Eu fiz isso e eu sofri Experiência muito. própria, né? A gente fazia muito isso. Só que o que acontece é que daí tu lota a tua agenda de uma forma assim difícil de manejar. Se acontece um imprevisto, principalmente se adoece de um jeito grave e tem que remanejar tudo, cara, é muito complicado mexer nessa agenda. Então, prezem pela qualidade, não pela quantidade. Acho que isso também é um princípio legal da gente ter em mente. Eu sei que dá um nervoso, né? Tipo, não, eu quero aprender tudo, eu quero fazer tudo, eu quero sair da faculdade já matriculado em umas coisas aí, quero ter uma rede de contatos. Mas isso aí torna o nosso cérebro, né? Então, prioridades. No momento, a prioridade é a faculdade, né? Se der para fazer outras coisas que você tem tempo livre, beleza. Se não, deixa para depois, tá? Não vai acontecer nada de grave se você entrar no grupo de psicanálise depois da faculdade, não durante, né? Tem que escolher com Sim. sabedoria. Não, eu achei bem interessante isso que tu falou, porque o meu caso é basicamente os dois ali, né? Eu trabalho em turno integral durante o dia e eu tenho essa questão. Então, por exemplo, eu só tenho horários à noite. Então, a minha Hum, agenda, às vezes, é eu pegar lá, bom, eu tenho cadeiras 2 noites. Né? Final de curso, eu tenho muita cadeira EAD, então tem cadeiras 2 noites que eu vou estar na cadeira e os outros dias que é as cadeiras EAD. E aí eu vou organizando assim, bom, eu tenho 3 noites livres, então nessas 3 noites eu vou organizar, bom, nessa aqui eu vou fazer o trabalho tal, no outro eu vou fazer o trabalho tal, né? E é meio isso, eu fazia também às vezes essa de colocar às vezes nos intervalos, nas coisas, mas o que eu reparei também quando eu usava os intervalos é que daí eu não descansava. Aí eu ficava o hum, dia inteiro na função, né? Então, trabalhava, daí depois eu fazia alguma coisa, daí eu voltava a trabalhar, aí eu ia fazer outra coisa, aí eu ia dormir e acabou o dia, né? E acho sim. que isso de tu pegar muita coisa, eu acho que acontece. Não, me aconteceu em partes, eu acho que teve algum momento ali. Eu tô num momento agora que quando eu vejo as coisas, eu vejo assim,
cara, isso aqui me interessa. E aí eu tenho que pensar, tipo, será que eu posso, né? Tipo, eu vou entrar, eu vou conseguir dar vazão a esse conteúdo, a esse grupo, a esse curso, seja o que for, né? Ou nesse horário aqui eu tenho um horário livre fisicamente, mas será que eu vou estar livre, né? No sentido de estar descansado, de estar realmente disponível? Acho que são coisas que a gente confunde um pouco também, né? Uhum. Uhum. Total, total. Inclusive, quanto mais flexível a agenda, pior é para a gente estabelecer tempo para fazer as atividades. Porque a gente sempre acha que vai fazer mais rápido do que a gente realmente faz, né? Então, eu geralmente recomendo que a pessoa considere que ela vai levar o dobro de tempo para fazer uma coisa. Se sobrar o tempo, beleza, ótimo. Mas geralmente não sobra. Esse que é o problema, né? Então, esse também é o problema de encher a agenda de coisas, né? Eu tô falando demais. Não, Tá, Pode ir falando aí, pessoal. vai lá. Não isso se aí. preocupe. Então, sobre isso, né, em relação a essas escolhas, acho que isso é mais importante. Inserir o descanso na rotina é inegociável. Eu sei que a gente se sente muito culpado, parece errado, parece feio, parece que a gente está perdendo tempo, porque, de certa forma, se torna uma competição, né, também. Tipo, quem é que está fazendo mais, produzindo mais, fazendo mais artigo para o Congresso, se cadastrando para ir não sei aonde, não sei o quê. Mas o descanso, ele é importantíssimo, as nossas horas de sono são muito importantes para que a gente consiga se regular emocionalmente também, para que a gente consiga dar conta, enfim, de um cronograma apertado, conseguir visualizar as coisas com clareza, porque senão o que vai acontecer é que a gente vai começar a semana num pico de produtividade, tipo segunda e terça, fazendo tudo, quarta, mais ou menos, quinta e sexta largou de mão, assim, né? Então, eu até recomendo também que as pessoas insiram o descanso como uma atividade mesmo, né? Se a pessoa tiver dificuldade de descansar despreocupadamente, coloca como uma atividade na agenda. E aí, assim, né? Vamos combinar, tipo, mexer no celular não é descanso, né? Então, aprenda a descansar, descanse direito, escolha coisas que vão trocar os ares, assim, na tua cabeça, né? E aí, pensando nessa questão do final de semestre aí na UFSG, né, o que é legal de fazer, tá? Ter um cronograma de estudo. O princípio do planejamento, num geral, assim, para a vida, é você ter o ano planejado, semestre, trimestre, mês, semana e dia. Parece muita coisa, mas a partir do momento que o ano está planejado, o resto é muito fácil de fazer. Então, da mesma forma, quando você chega, assim, ó, santa criatura, quando você chega no primeiro dia de aula, que o professor abre a pasta da turma e diz assim: este é o cronograma do semestre. Você vai pegar esse cronograma, você vai baixar ele e você vai botar no seu planejamento do semestre em casa, basicamente. E o que a gente vai precisar para dar conta do semestre lá no final é ter uma visão ampla dele. Por exemplo, eu tenho que ter noção de que daqui a um mês eu tenho tal trabalho para entregar. E aí é importante aquela questão do monitoramento que eu falei para você. Você está sempre em contato com a tua ferramenta de planejamento. Se foi, enfim, uma tabela Excel, uma folhinha, qualquer coisa assim, está sempre visualizando, porque aí sim você não vai perder a noção do tempo e, né, a perspectiva das coisas. Porque uma coisa é estar anotado, outra coisa é a gente conseguir visualizar que isso está lá para ser feito. Então, como é que funciona esse planejamento semestral? Você vai pegar os meses, né, que compreendem aquele semestre, você vai distribuir primeiramente num calendário. O calendário é uma ferramenta essencial para todo mundo, a gente precisa ter noção dos compromissos. Distribui no calendário cada atividade que tenha a ser entregue, se já tem datas, né? Se não tem datas, aí daí vocês querem me ferrar, né? Se não passaram data, Não, mas né? sempre passo. Mas geralmente passam, né? Geralmente passa. Exato. Então, o cronograma ele é bem importante de a gente não perder de vista. E aí a gente, a partir das entregas, vai planejando a realização do exercício.
Uma coisa que eu sei que é difícil de fazer, porque eu demorei a conseguir fazer durante a faculdade, é terminar com antecedência. Isso aí é o sonho de consumo de todo mundo e ninguém consegue fazer, né? Então, para terminar com antecedência, o que que é interessante? De repente, você começa a fazer, por exemplo, um mês antes, algumas semanas antes, aí quem vai saber dizer quanto tempo antes tu tem para fazer as tuas atividades é tu. Por quê? Eu não sei como é teu dia, eu não sei como é teu trabalho, não sei quantas horas tu tem livre no teu dia. Mas distribuindo a realização da atividade de formas homeopáticas, assim, né, ao longo da semana, do mês, fica mais fácil de ter ela concluída com uma certa antecedência lá no final do semestre, né? Por exemplo, um trabalho em grupo, né? Que você começa uma semana com a distribuição de coisas entre o pessoal, dividindo os temas, tal dia tem que entregar tal coisa, e aí se reúne para visualizar tudo junto. Mas, o trabalho em grupo já foi um exemplo meio ruim, porque sempre é caótico, né? Mas Eu trabalhei em grupo ideal. o trabalho em grupo ideal seria assim, né? E para evitar procrastinação nesses casos, é importante ter clareza do que se tem para fazer. Então, a gente precisa saber qual é o tema do trabalho ou da prova, quais conteúdos caem. Se vai usar referência, que geralmente a gente usa, né? Já vai salvando as referências, né? Isso é super importante para não ter que sair a cata depois. Eu não entregar sem referência também, né? Por favor, É né? complicado. Então, as ações preventivas, o final do semestre, né, a gente faz lá no começo. A gente faz já deixando as coisas salvas, deixando as coisas escritas, deixando as coisas resumidas, prestando atenção na aula para não ter que revisar em casa. É claro que tem diferença de não prestar atenção na aula porque você está mexendo no celular e está entediado e está irritado e, enfim, ou não prestar atenção na aula porque não consegue dar um chega para lá no colega que não para de te chamar, que aí você vai precisar treinar sua assertividade, né? Ou não prestar atenção porque cheguei lá e não quero nada com nada, né? Porque aí não vai adiantar querer fazer tudo depois, aí é muita coisa para dar conta. Então, na medida do possível, presta atenção na aula, isso vai te economizar um tempo em casa, assim, ó, vocês não têm noção. E aí, tendo tudo isso dividido com antecedência, eu tô falando de uma forma bem resumida, porque a gente não tem como entrar muito nisso agora. Aí você consegue ter tudo estruturado para entregar a tempo. Ou ter as coisas prontas antes para caso de algum problema com o trabalho, se tiver algum imprevisto, se você tem alguém no seu grupo que não costuma fazer as coisas que a gente pede para fazer, você consegue consertar antes da entrega do trabalho. Se o professor não passa a data, se o professor não passa o conteúdo da prova, daí você vai lá e faz uma coisa assim que é pedir qual é a data e qual é o conteúdo da prova. Isso aí também já resolve metade do caminho. Eles não se recusam, geralmente, né? Nunca vi isso acontecer. Não, eu fiquei pensando nisso que tu falou da questão ali dos imprevistos e dessa questão do trabalho, tu poder ir dividindo e tal. E é interessante porque chega um momento, assim, quer dizer, mais pro começo, assim, a gente tá sempre assim, não, vai dar tudo certo, né? Tipo assim, eu tenho que entregar o trabalho num dia, um dia anterior eu vou estar à noite livre, eu faço, noite anterior entrego e tá tudo certo. E aí tu vai percebendo que que isso nunca funciona e tu começa a modificar. E é interessante porque, ok, tem às vezes imprevistos que são realmente imprevistos. Bom, eu marquei para fazer tal dia e nesse dia, que nem tu disse, eu fiquei doente. Tive algum compromisso que marcaram naquela semana. Mas se tu tem as coisas planejadas antes, tu consegue dar conta, né? Então, às vezes, por exemplo, eu já tenho essa noite aqui que eu tinha marcado, mas bom, a próxima noite já tá livre, porque eu terminei um outro trabalho já anteriormente. Então, às vezes, tu divide tudo e tu consegue ir fazendo um pouco de cada coisa, tu consegue lidar com esses imprevistos, né? Acho que é um pouco, às vezes, da gente ser realista e assumir que vai ter algum, que pode sim ter um imprevisto, normalmente tem, nem que seja, às vezes, por exemplo, tu fazer um trabalho, uma coisa que me acontece muito até, né? Fazer um trabalho individual, sei lá, um resumo expandido,
Ou se tu tem um tempo, se tu fizer tipo a tempo, tu consegue tirar às vezes uma noite só para revisar, porque tu vai encontrar coisa para arrumar, sabe? Nem que seja uma Uhum. palavra lá que tu poderia colocar melhor, outra que tu pode arrumar, sei lá, acentuação, esse tipo de coisinha que fica, sabe? Então eu acho que é bem isso mesmo, é tu pegar tudo que tu tem para fazer, dividindo, organizando dentro do tempo que tu pode, quando tu pode, e eu acho que assim a gente consegue lidar, né, com esses imprevistos, enfim. Sim. Geralmente o trabalho vai ficar pronto antes do que a gente imagina. Dessa forma. Sim. Fica mais leve, né? E Uhum. quando tem, assim, essas coisas... Você ia falar, Vivi? Não. Não, pode falar, tu. Não. Não, a questão da referência que eu tinha dito antes, cara, é muito importante fazer o quê? Por exemplo, quando vai fazer resumo expandido, quando vai fazer trabalho, assim, que, enfim, tu tem que estar embasado, né? Que é quase tudo. Uhum. O que que eu costumava fazer? Eu lia os textos, anotava o que eu tinha entendido para poder passar, né, para o trabalho, para o texto que eu ia construir. E do lado do que eu tinha escrito, que eu tinha entendido, eu já colocava a referência. Isso poupa um tempo desgraçado na montagem do trabalho, gente. Uhum. Porque o que que eu vejo? Por exemplo, principalmente na construção de TCC. Aí depois o pessoal sofre para ir à cata de todas as referências que usou na hora de escrever o trabalho. Isso dá, assim, muito transtorno, porque às vezes a pessoa nem lembra onde é que ela leu. Com certeza, lê É, muita coisa, né? sim, Uhum. Principalmente na construção de um TCC, né? é. Tá nos detalhes, gente. Tá sempre nos detalhes, nas coisas pequenininhas. E aí, por fim, né, o cumprimento do cronograma ele vai se tornar um hábito para vocês. Tem que se tornar um hábito. O que que é um hábito? É uma coisa que a gente faz automaticamente. Isso só se consolida depois de um certo número de repetições. Eu não vou ter tempo aqui de explicar como a gente consolida um hábito, mas eu tenho material sobre isso, tá? No meu perfil de psicóloga, no perfil da Praticar. Mas o mais importante é a constância, sempre se forçar a repetir todo dia, né? Que você tem que colocar um despertador para fazer isso. Inclusive, estamos tentando construir um hábito lá no perfil da Praticar, né? Que é postar toda semana. Ah, não, e o meu hábito de É, exercício todo dia de manhã também. ela está documentando lá a tentativa Estou de construir um documentando hábito. todas as dificuldades, porque a gente passa por muitas, né? Exatamente. Nem Vocês... sempre vai dar certo, tá, pessoal? Vocês não pensem que depois dessa live vocês vão começar a anotar tudo, vão construir o cronograma de vocês e vão cumprir todo o cronograma a partir de hoje, vai dar tudo certo, tá? Vai dar errado várias vezes, tá? Mas o importante é não desistir. O erro que é importante, né? O erro ele vai ensinar pra gente onde é que estava o problema. Então, será que é porque eu coloquei muita coisa para fazer? Será que é porque eu estou tentando fazer no horário que não é o meu melhor horário de produção, por exemplo? A gente tem muita dificuldade de estudar na faculdade, porque, cara, ninguém foi feito para trabalhar de noite. O corpo humano foi feito para produzir de dia, de noite a gente vai desacelerando. Então, é óbvio que vai chegar a metade da aula para o final, e depois do intervalo, você vai estar capenga, assim, né? Fazendo um esforço para prestar atenção na aula. Isso é normal. Então, tem que ter, né, em mente que talvez você não vá conseguir chegar em casa depois da faculdade, sempre, todos os dias, e fazer o que tem que fazer, assim, adiantar coisa, ou fazer o trabalho para o dia seguinte, estudar para uma prova. E aí a melhor forma de fazer isso, já que não dá para fazer depois da aula, né, cumprindo o quarto turno do dia, aí vai de cada um, tá? É bem particular, depende muito do contexto, de quanto tempo a pessoa passa em condução, como é a casa, como é o bairro, como é a família, qual é a condição financeira dessa pessoa, tudo isso está envolvido, qual é o emprego que ela trabalha durante o dia, é muita coisa envolvida, então vai de cada um, tá? E eu acho que outra coisa, assim, para finalizar da minha parte, é a gente ter muita noção, em relação à procrastinação, de quais são as nossas emoções em relação às nossas atividades. Eu vejo que o que mais faz com que a gente procrastine é como a gente se sente em relação a uma atividade. A gente pode procrastinar porque é uma coisa chata, porque é uma matéria que a gente não gosta, porque a gente não tem um bom vínculo com o professor ou com um colega que está no trabalho, por exemplo. Mas geralmente a gente procrastina porque a gente não se acredita capaz de fazer o que tem que fazer,
porque a gente já começa pensando que vai ser muito difícil, que a gente não vai dar conta. Então tem que prestar atenção nessas coisas. Como é que tu te sente? Triste, com raiva, frustrado, com vergonha? De onde é que vem essa emoção? Né? O que que a gente vai fazer com ela? De onde é que puxa isso, assim? Tu te lembra daquele momento quando tu estava lá na segunda série que tu entregou um negócio errado e a turma inteira riu de ti, que tu leu a palavra errada, sei lá? Então essas coisas a gente precisa se observar e trabalhar nelas. Então, né, faço terapia também, que é bem importante para manter gestão de tempo em dia. Procrastinação é, assim, resumidamente, regulação emocional, observação dos nossos pensamentos, das nossas memórias, né, e manter sono e alimentação e exercício físico em dia. Aí a gente reduz bastante os problemas em relação à procrastinação. E aí a gente trouxe, são duas estratégias, né, de Isso, estudo. 2 estratégias e um método. Isso. E aí vou deixar para o professor agora falar. Tá, beleza. Quer falar alguma coisa, Bibi, sobre isso que a gente falou agora? Não, podem continuar. Eu tenho uma pergunta, mas vou fazer depois no final, quando sobrar tempo. Tá, show. Beleza. Então tá. Eu vou falar, na verdade, bem rapidinho. Agora as coisas são bem práticas. Então, o que que acontece? Você planejou todo o seu trimestre, você começou a utilizar uma ferramenta de planejamento, né? Você anotou tudo que você tinha para fazer, distribuiu sobre o semestre, você tem as datas das provas, você sabe quando você vai estudar, tudo certinho. Só que aí você chegou lá no dia que você separou para estudar, e aí você chega nas coisas e você fala, e como é que se estuda, né? Tipo, a gente não para pensar como que se estuda, né? A gente acha que estudar é ler, né? É, sei lá, Releu o texto. reler o texto ou, sei lá, refazer os exercícios que o professor passou, mas estudar é muito mais que isso, né? Então eu trouxe aqui 2 estratégias e um método, tá? Por que que eu diferencio assim estratégia e método? Que o método eu acho que ele é uma coisa mais complexa, tá? Ele é tipo uma junção de várias estratégias que torna ele um pouco mais complexo assim e completo, tá? Então a primeira estratégia eu acho que vocês já devem conhecer bastante, já devem ter até utilizado. Algum professor de vocês já deve ter deixado vocês fazer uma folhinha de cola para a prova. Alguém já deve ter feito isso, né? Então, a primeira estratégia é vocês fazerem uma folha de cola para a prova, certo? Então, o primeiro passo é escolher o tema de estudo, pode ser o tema da prova ou qualquer conteúdo que tu queira estudar. Daí você lê alguns textos sobre, ou revisa o material que tu tem, dá uma lida no que tu tem de material. E aí, no terceiro passo, você pega uma folha A4, certo? Somente a frente dela, e você faz um resumo com os conceitos mais importantes na frente da folha 4, tá? O objetivo disso, e por que que é uma folha 4 e só na frente da folha 4, tá? Porque o objetivo é que a gente faça uma síntese dos conceitos, certo? Que a gente entenda aquele conteúdo de uma forma mais ampla, escolha ali aqueles elementos que a gente considera mais importante para colocar naquela folha 4. Enquanto a gente vai fazendo isso, a gente vai entendendo os conceitos e vai fazendo ligação entre os conceitos, certo? E aí, não sei se quem já fez cola para a prova, já chegou na prova e percebeu que não precisou da cola para a prova. Porque justamente quando você faz essa cola para a prova, que você vai lá pegar os conceitos e escolher o que você vai colocar naquele papel onde não cabe tudo, você está lendo o conteúdo, você está, além de lendo o conteúdo, você está fazendo conexões entre os conceitos, né? E, além disso, você está
escolhendo os conceitos mais importantes, o que a gente chama de conceitos estruturantes, que são aqueles conceitos dos quais os outros vão derivando, né? É isso. Um exemplo seria, por exemplo, o que é mais fresco para mim de pensar, né? Quando você vai estudar a teoria cognitivo-comportamental, né? Uma coisa vem dentro da outra. Então você começa, tá, o que que é a TCC? Tá, de onde é que ela vem? Ah, beleza. Então ela tem um modelo cognitivo. O que que está dentro do modelo cognitivo? Ah, tem as emoções, os pensamentos, as reações fisiológicas, não sei o que, não sei o que. Aí você puxa assim, tá, o que que está dentro, então, do processo de pensamento? Dentro do processo de pensamento, a gente vai ter os pensamentos automáticos, a gente vai ter as crenças intermediárias, a gente vai ter as crenças centrais, e por aí vai. Então, você vai, uma coisa vai sempre puxando a outra. E você consegue fazer uma relação, assim, como se fosse um caminho, uma coisa sempre leva a outra. E aí, na hora da prova, tanto se ela for de assinalar quanto de escrever, você vai conseguir pegar a falha, tipo, não, aqui tem um buraco, né? Exatamente. E como uma coisa leva a outra, mesmo se uma coisa não está escrito no seu resumo, como uma coisa leva a outra, como você leu e elencou os conceitos, você vai ter aquela ligação entre os conceitos, né? Você vai, além de ler, além de decorar, isso aqui, né? A gente não está decorando, a gente está, enfim, relacionando os conceitos, né? É um passo acima na cognição, né? Então, a gente vai lembrar, né? A gente vai lembrar dessas relações e a gente vai lembrar de coisas que não estão no nosso resumo, né? Fez sentido? Sim, fez muito sentido. Na verdade, eu estava até me lembrando que eu tive um caso que foi bem assim, tu comentou agora, a Nath comentou. Eu peguei uma cadeira de começo de curso uma vez, depois, na metade do curso, né? E as cadeiras de começo de curso da psicologia são muito teóricas, né? Todas são muito teóricas, na verdade, mas começo de curso são ainda mais porque são muitos conceitos. E é isso, a gente tem que, são coisas que são importantes, a gente tem que aprender. E aí eu cheguei nessa cadeira, assim, eu fui para a prova, foi antes da pandemia, ainda no presencial, e eu fiz mais ou menos isso. Eu não fiz com tanto capricho, assim, né, de colocar, tipo, numa folha 4, de selecionar tanto, mas o que eu fiz foi pegar o conteúdo todo que eu tinha da cadeira e começar a botar no papel. E eu botava conceito tal, 2 pontos, e aí eu fazia meio que um resuminho, conceito tal, 2 pontos, ia botando. Como eu não fiz isso da folha 4, acho que eu fiquei com umas 2 folhas do negócio, mas eu fiz e me ajudou muito, porque eu tinha entendido das aulas, só que, bom, eu tava indo pra prova e, como é que eu vou estudar? E eu fiz isso e, cara, e foi uma prova que eu fui bem, e era uma cadeira, assim, que eu, né, como eu falei, era muito conteúdo, então eu sou testemunha, assim, de que isso, sim, pode funcionar, isso faz muito sentido. Eu acho que também, às vezes, vai um pouco da cadeira, do que a gente tá fazendo, assim, acho que como está sentindo também, tipo, essa foi uma que eu senti que eu tinha necessidade de sentar e realmente estudar para fazer a prova. Né? Então eu tive esse ânimo, assim, mas eu tenho que concordar que se eu fizesse isso para todas as provas, se fizer isso com certeza, eu acho que ajuda muito, assim, né? Principalmente agora, quando eu chamei vocês para fazer a live, né, eu comentei que a gente está indo para a semana de provas, né? Que vai ser, acho que daqui a 2 semanas. Então é justamente esse o período. Qual é que é? Às vezes a gente vê aqueles stories, né? Como aprender o conteúdo da cadeira inteira em 5 minutos. Bom, não tem como, né? Mas a gente pode estudar dessa forma, pelo menos para a prova, pode ajudar. Né? Pode ajudar. Talvez não aprenda o conteúdo da cadeira inteira, mas alguma coisa vai aprender. Algo tu vai absorver. Exatamente. Tinha outra coisa que eu tinha notado aqui, na verdade, de antes também, que eu acho que é puxando com esse conteúdo, justamente, Rodrigo, que aquilo que tu falou, Nath, da gente estar fazendo quando tu vai fazer um trabalho, e aí tu vai lá e tu busca um artigo, e tu lê o artigo, e tu anota um resumo do que tu entendeu. De certa forma, é mais ou menos isso, né? Que o que eu pensei na hora, porque o que tu está fazendo naquele momento é estudando o artigo. Né? E na verdade, e até outra coisa que me veio naquele momento, que na verdade, quando está fazendo essa questão de
de referências é tu escrever o que tu entendeu, né? Quando tu vai escrever lá, eu vou pegar aqui o artigo da Natália e do Rodrigo, eu vou ler aqui, eu vou colocar no meu, bom, eu vou colocar o que eu entendi. A paráfrase é tu reescrever o que eles falaram, né? Não é copiar ou simplesmente botar uma citação direta. Então, eu já me vi essa questão do método de estudo naquele momento ali. Não sei se isso faz sentido para Aham, vocês. Sim, com sim. certeza. E tu acaba usando citação direta só quando realmente precisa, né? Quando é estritamente necessário. Senão não vai. Não é legal tu ter um trabalho cheio de citação direta quando a ideia era colocar as indiretas, o que tu entendeu, né? Uhum. É isso aí mesmo. Não sei se o pessoal que está aqui, quem quiser mandar alguma pergunta, quem tiver alguma pergunta, pode ir Vai fazendo. mandando. Enquanto isso, a gente pode seguir. Não sei se tu ia falar alguma coisa, Rodrigo. Não, eu ia seguir. Pode seguir. Então tá. A outra estratégia que eu trouxe é o aprendizado pelo erro. Até a Nath me comentou que vocês não ficam com as provas, né? Eu não sei se. Agora vocês ficam? Não, não Não sei se ficamos. Não. Agora ainda pior ainda no online, que é no sistema, né? Só quando tem alguns Aham, professores que mandam a prova, a maioria está fazendo a prova no sistema online. Então tu vai lá, entra, responde as questões, submete a prova. Ou tem alguns professores que preferem mandar um arquivo que tu responde e envia para eles. Aí tu fica com a prova. Mas no presencial era isso aí mesmo. Tu só aham, pegava de volta. Tu não pegava de volta. Acho que eles só mostravam a nota depois e tu entregava. sim. Mas enfim, tipo, pode ser com provas, provas dos outros, questões da internet resolvidas, atividades corrigidas. Mas o importante é que tenha, tipo, perguntas do conteúdo, né? Tipo, atividades, exercícios, e que estejam respondidas erradas, estejam marcadas como erradas, né? E aí, qual que é a ideia? No primeiro passo, você pegar essas questões, né, do conteúdo que tu quer estudar, e quanto mais erros tiver nessa prova, nessa atividade, melhor. Aí você vai revisar cada uma dessas questões e você vai procurar onde estava errada, certo? Tipo, em qual parte da resposta ali, se for uma resposta subjetiva, né? Qual parte da resposta estava errada. E aí depois você vai reescrever a resposta, e aí você vai procurar qual é o correto, e depois vai reescrever a resposta corretamente, certo? Se for uma questão objetiva, você só vai tentar explicar o porquê aquela questão assinalada está incorreta, e depois explicar o porquê a opção correta é correta, né? E aí você vai fazendo isso, e o aprendizado pelo erro, ele é uma coisa muito produtiva, porque, digamos assim, o acerto imediato, na minha concepção, e não só na minha concepção, muitas pessoas falaram isso antes de mim, né, e é por isso que eu acredito. Depois de ler essas pessoas, porque se você acerta de primeira, assim, digamos, sei lá, o seu professor passou no quadro um conceito, você foi lá e respondeu na prova certo. Você, respondi certo, acabou, né? Você só ouviu, você reproduziu na prova certo, e aí você deixou para lá, né? E Agora, se alimentou o você ego. alimentou seu ego e tá tudo certo. Mas agora, se você responde errado, você vai procurar o porquê você respondeu errado. E aí depois você pesquisa o correto e responde corretamente, ou seja, você desconstrói o... Me foge as palavras constantemente. Você desconstrói aquilo que você conhecia sobre o assunto e reconstrói o conteúdo, é muito mais produtivo do que você simplesmente colocar aquela frasezinha pronta na sua cabeça e reproduzir ela na prova, né? Então, se vocês tiverem essa oportunidade, enfim, eu sei que vocês não ficam com provas, né? O ideal era as provas, mas vocês acham questões na internet sobre o assunto, acredito, que vocês possam fazer isso, né? Pega as questões erradas, descobre por que elas estão erradas e tenta responder certo. Isso vai ajudar bastante.
Uhum. Geralmente os concursos de cidades, por exemplo, eu fiz o de Flores, eu acho, quando eu tinha recém-formado, ou estava para formar, eles têm bastante conceito. Os concursos anteriores, do CRP também. Então, revisar essas provas já é legal. Quando o professor revisa a prova na sala, presta atenção, né? Anota as coisas. O que que eu fazia? Vou contar. Às vezes eles só entregavam a prova para a gente olhar, mas não deixavam ficar com a prova. Eu tirava foto da prova para revisar em casa. E aí, às vezes, por exemplo, você tinha uma. Eu revisava alternativa por alternativa, isso é uma coisa assim, um pouquinho mais obsessiva, né? Mas aí você anota, né? Ah, estava certo até aqui, essa outra parte estava errada, né? Ou revisando atividades de colegas, assim, quando alguém se candidata a responder alguma coisa. Cara, anota que essa pessoa respondeu, professor. Ou a tua resposta estava certa, mas tinha uma informação na resposta do colega que podia complementar a tua. Anota na tua lá no caderno. Tudo é material, assim, para a gente ter em mente. Isso é bem Uhum. importante. Tu falou de concurso, foi bem que eu pensei quando tu falou nisso, Rodrigo, de tu pegar a prova e tu ver, bom, Uhum. errei a questão, o que que eu errei, revisar, me veio na hora o concurso, porque o concurso Aham. é aquele conceito e vem às vezes uma palavra diferente, só que se tu entendeu o conteúdo antes, tu vê a gente vai, Sim. opa, mas isso aqui mudou o sentido da frase inteira. E às Aham. vezes, é bom, tu erra, e aí que tu vai ver isso, né? E aí depois dali tu sai, ah, beleza. Eu lembro quando algumas questões que eu fiz não era de concurso, mas que foram passadas na. Não, eram de concurso, só que o professor passou na aula pra gente estudar. Quando a gente estava estudando o SUS, e aí Uhum. tinha, por exemplo, lá várias coisas, tu dizia, não, mas esses conceitos estão todos certos e tal, e aí tu ia ver o que estava de errado lá, é que aquilo lá não eram princípios, por exemplo, eram outras coisas, sabe? Princípios é uma coisa. E eram essas palavras. E aí tu marcou aquilo lá, por exemplo, me marcou, depois eu fiquei com isso na cabeça, então acho que para Uhum. concurso é uma coisa que fecha completamente, né? Aham. Para quem quer fazer, para quem está fazendo. Mais legal ainda se forem questões subjetivas, tá? Uhum. Uhum, Mais legal ainda. Mas, se for objetivo, funciona também, tá? uhum, Por último, para a gente fechar, o método, tá? O método Feynman, ele foi desenvolvido por um físico, tá? Bem famoso. Não sei se ele é bem famoso, ele é bem famoso para mim. Que é o seguinte, você seleciona um conceito, então eu quero aprender alguma coisa, certo? Aí você escreve numa folha isso que você quer aprender. E aí você começa a escrever esse conceito, a explicar esse conceito, escrevendo na folha como se você estivesse escrevendo para uma criança, certo? Tipo, então você tem que explicar esse conceito na forma mais simples possível, sem utilizar jargões e palavras difíceis da teoria ou do conceito, certo? Isso é uma coisa que não é tão fácil de fazer, mas é exatamente por isso que está ali dentro do método. Então, você vai tentar explicar para uma criança aquilo que você teoricamente já sabe, né? Então, sei lá, eu quero estudar o que o professor passou na semana passada, diz aí um tema de psicologia. Saúde coletiva. Saúde coletiva. Abraço, Maicon. Aí você escreve lá, saúde coletiva, e você vai começar a redigir o que é saúde coletiva, como se você estivesse explicando para o seu sobrinho de 5 anos o que é saúde coletiva. Então você vai começar a escrever uma carta para o seu sobrinho de 5 anos sobre o que é saúde coletiva. E aí quando você fizer isso, você vai perceber que tem lacunas no seu pensamento, que tem coisas que você não sabe e tem coisas que faz falta ali, que você não sabe explicar, tem coisas que você não sabe o que é. Isso na física, como foi um físico que desenvolveu, é muito mais fácil de perceber, né? Porque às vezes a gente fala, por exemplo, sei lá, um gás, quando a gente aumenta a temperatura dele, ele expande. Isso é um conceito que eu sei. E aí a gente faz uma pergunta. Aí o meu sobrinho de 5 anos ia fazer a pergunta: por que que ele expande? E aí eu ia ficar, não sei. Tem uma lacuna no meu pensamento. aham, Eu só aceitei
que o gás, quando é aquecido, ele expande, né? Mas o meu sobrinho de 5 anos ia perguntar por quê, né? Uhum. Então, quando você vai escrever isso de uma forma mais simples possível, você vê que tem lacunas no seu pensamento. Então, o primeiro passo, seleciona o conceito, escreve para uma criança de 5 anos, pesquisa e preenche as lacunas do seu pensamento, e aí depois você simplifica ainda mais e começa a criar analogias, certo? Então, o último passo é simplificar ainda mais e criar analogias e exemplos, né? Então, o básico do método é explica o conceito para uma criança de 5 anos, certo? Uhum. E aí você vai encontrando as suas dificuldades, aquilo que você não entende, e aí você vai buscando na literatura aquilo que te falta. Só vou responder, acho que aqui a Lili pediu se vai ficar gravado sim. E a gente tem um canal no YouTube, então a gente pode subir lá também, para quem quiser assistir depois. Lá é mais tranquilo, às vezes, né? Pode escutar depois com um podcast, né? Quem quiser. E comentando o que tu falou, Rodrigo, interessante tu falar isso porque justamente tu que é da física e a gente que é da psicologia, que às vezes tem alguns conceitos que são muito complexos, que tu vai ler e usam termos muito técnicos, assim, e pensando que a gente está falando aqui de estudo, a gente começou falando algumas coisas sobre a faculdade, sobre provas, sobre semana de provas, mas basicamente a gente é um eterno estudante, né? A gente estuda mesmo Sim. depois da graduação, vai continuar estudando sempre. E para coisa que a gente for estudar, para, por exemplo, falar, por exemplo, no exemplo da psicologia, para usar no Instagram, para falar com um paciente, isso serve muito, porque às vezes daí tu vai falar para a pessoa um conceito e daí tu explica de uma forma extremamente complexa, a pessoa não entende, e aí tu vai falar, como tu disse, como se fosse para uma criança, e aí tu vê, opa, mas como que eu posso explicar? E aí tu vê justamente como tu falou, né? E às vezes realmente eu consegui me lembrar até de algumas coisas que eu acho que eu sei, mas que realmente se eu vou explicar assim, eu acho que faltaria. Tem até numa série, Uhum. eu não sei se o Luiz está aí ainda, ele estava antes, mas tem na série The Office, tem um episódio que tem o Michael, né, que é o personagem principal, e ele diz, alguém vai explicar para ele um conceito de contabilidade, um esquema lá que vai sobrar orçamento, e a pessoa começa a explicar o motivo do orçamento que vai sobrar, e o que ele tem que fazer, ou o que ele não pode fazer, e as consequências contábeis. E é exatamente isso, ele começa a explicar tudo num termo técnico e ele fica... Daí ele diz, né, me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos para ver se eu entendo. É isso, né? Então é muito interessante porque é um conceito que é um método de estudo, mas que vale para tudo. Um estudo que vale não só para a faculdade, Exatamente. mas um estudo para a gente entender o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, como a gente está usando, né? É que a gente tem que entender também, né, qual é o nosso objetivo na faculdade, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu demorei um pouco para perceber isso, mas eu estudo para mim, né? Hoje em dia, eu estudo para mim. E a faculdade foi só mais uma etapa da minha vida, né? Então, eu estudei. A partir do momento em que eu entrei numa graduação em que eu queria, né? Foi onde eu comecei a estudar realmente, porque eu estava gostando do que eu estudava, né? Então, a partir do momento que você gosta do que você está estudando, né? Você tem que estudar aquilo e você vai continuar estudando aquilo depois da graduação e você tem que levar esses métodos, né, essas estratégias de estudo também para a sua vida, né? Uhum. A gente tem que pensar em ser acessível para as pessoas, né? Quando a tua tia de vacaria perguntar o que tu estuda na faculdade, como é que tu vai explicar? Exatamente. Quando estiver atendendo alguém lá no SUS, como é que tu vai explicar? O que é uma psicóloga? Como é que eu vou explicar o que é um psicólogo para essa pessoa? Então, tem que ter isso em mente. Né? E qual é o objetivo, né? Por que que você está na faculdade? Por que que você está Uhum. estudando? É só para receber um diploma ou é para realmente adquirir conhecimento, né? Por que que você está aí? Você precisa se fazer essa pergunta também, eu acredito. Eu acho que sim. Eu acho que às vezes a gente acaba deixando meio de lado, né? E essa coisa de prova e faculdade já acaba levando mais
pela coisa de estar na faculdade, né? Pela situação de estar na faculdade, justamente, a gente... por que que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu quero aprender psicologia, porque eu quero ser um psicólogo. E, bom, não é uma ameaça, mas um dia a gente vai precisar desses conceitos, né? Acho que toda a profissão Isso vai chegar um momento que, bom, e agora? se torna muito mais difícil você estudar de uma maneira, digamos, correta, né? Não existe uma maneira correta de estudar, É bem mas isso. se torna muito mais complicado você estudar realmente para aprender algo quando você está ali sem um objetivo de aprender, né? É um pouco mais complicado. Bom, gente, eu acho que a gente pode ir encerrando a nossa live. Acho que estamos fechando aí, acho que quase uma hora. Não lembro exatamente se a gente começou uns minutinhos depois. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa, falar sobre vários assuntos. Vocês deram ótimas dicas para quem assistiu, para quem vai assistir depois, para quem estiver assistindo durante a semana, né? Fica aí o material gravado, né? Para quem a hora que precisar, eu acho também, né? Pode buscar. E não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, querem de repente deixar o contato de vocês. Bom, a gente está aqui pelo Instagram de vocês, mas, né, quiserem colocar mais alguma coisa. Eu acho que só agradecer o convite do DA. A gente está à disposição também para tirar dúvidas. O nosso Instagram é aberto para vocês tirarem dúvidas. Então, DM está lá à disposição de vocês, para vocês mandarem dúvidas sobre as dicas de estudo, sobre o planejamento. A gente está à disposição de vocês. Isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só chamar a gente lá. Se tiver algo mais especificamente da psicologia, também tem o meu perfil, que é Natália de Moraes Psíquico. O pessoal também marcou ali quando foi divulgar a live, né? Então, querendo, é só acessar a gente, tá? Muito obrigada pela oportunidade, Emily. Obrigadão. Gente, a gente é que agradece vocês pela disponibilidade aí, pelos conteúdos que vocês trouxeram. E acho que a parceria segue aberta, né? Vocês precisarem do DA, precisarem divulgar alguma coisa, quiserem outros eventos, marcar outros eventos, contem com a gente. E eu acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu também. Quem estiver assistindo durante a semana também fica aqui o meu agradecimento. E é isso. Então, gente, uma boa tarde a todos e até mais. Boa tarde. Boa tarde, Obrigada aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.